Agora a gente vai falar sobre gestão de ativos. Clica nele, né? Bem, explicando um pouco aqui a tela como funciona. A gente tem aqui alguns botões que a gente já vai explicar. Esse ID para vocês não é relevante. Esse P significa que existe uma preventiva para essa máquina e se essa preventiva, se essa bolinha estiver amarela, significa que ela está dentro do prazo. Se ela estiver vermelha, significa que ela está atrasada. Esse C aqui também é a mesma coisa, só que é para corretiva, mas a lógica é exatamente a mesma. Essa aqui é a unidade, onde essa máquina está instalada, o setor, qual é o equipamento, esse aqui a gente pode colocar uma foto do equipamento. Isso aqui é a condição se ele está ativo, se está desativado, se foi vendido, por aí vai. Se a máquina tiver um tag, a gente pode colocar ele aqui. Esse aqui é a classificação de prioridade da máquina, se é alta, médio, baixa, se é prioridade. Isso aqui a gente também pode pegar os itens cadastrados no estoque e ir montando aqui a árvore de produtos que compõem essa máquina. Então eu posso colocar os rolamentos, as correias, os subconjuntos, partes elétricas e por aí vai, para que eu saiba exatamente quais são os itens que se essa máquina quebrar, de repente eu não preciso desmontar a máquina para poder pegar a descrição de uma peça para poder pedir reposição, né? Essa aqui é a parte de anexo, então a gente pode colocar aqui manual da máquina, instrução de como fazer manutenção, diagrama elétrico, por aí vai. A gente não tem limite para colocar aqui, podem colocar tudo que for necessário. Agora explicando então esses botões aqui, né? Esse aqui é para você editar. Então, tem aqui os dados da máquina. Para editar e para criar uma nova, é bastante intuitivo, né? Então, os nomes ele já tem uma descrição já bem clara do que é. Você pode colocar número de série, qual a tensão, quantidade de fases, se tem neutro ou não, aterramento, corrente, potência, capacidade da máquina, custo por hora dessa máquina, para depois você gerar alguns indicadores disso. Por exemplo, se eu coloco o custo que essa máquina tem de hora parada, depois eu posso criar um indicador que ele pega quantas horas essa máquina ficou parada e eu consigo calcular qual é o custo que eu tive por indisponibilidade dessa máquina. Esse aqui é um dado aqui para aurímetro, que algumas empresas utilizam para fazer preventiva, outras não. E por aí vai. E é por aqui também que você também consegue colocar uma foto do equipamento e anexos no geral. Se eu tivesse cadastrado aqui os itens, os spare parts dessa máquina, eles estariam todos listados aqui. E uma vez que você editou esses dados, clique em editar, ele já vai te dar a opção de voltar para aquele menu anterior. Essa aqui é a parte aqui que vai te redirecionar para que você consiga acrescentar naquela máquina quais são as peças. Então, rolamento, enfim, toda a sua lista aqui de estoque você consegue indicar que pertence àquela máquina. Eu vou voltar para lá. Esse outro botão aqui é um de informação, que vai te dar todos aqueles dados, só que sem ter a possibilidade de editar. Então, se você quer saber, por exemplo, qual é o número de série dessa máquina, para que você entre em contato com o fornecedor fabricante dela. Você poderia pegar se ela tivesse aqui. E digamos que a gente tivesse aqui vários produtos, eu vou até incluir um deles. Então vamos lá. Se eu quiser incluir um produto para essa máquina, eu vou vir aqui nesse caminhãozinho, eu vou adicionar esse daqui, ele vai trazer os dados aqui dessa peça, e eu vou falar que essa máquina utiliza 4 produtos desses. Adicionei. Volto aqui para gestão de ativos. Aquela máquina que até então não tinha nenhum spare parts, agora ela passa a ter um. E eu posso adicionar quantos eu quiser. Quando eu clico aqui nesse izinho, ele já vai listar aqui embaixo que esses produtos já foi adicionado. Então esse rolamento aqui, eu utilizo 4 unidades dele nessa máquina por vez. Agora digamos que eu tenho uma outra máquina que é igualzinha a essa daqui, igualzinha. Então eu queira pegar todos os dados, eu clico em copiar. Então eu copiei as informações dessa máquina. E eu vou aqui em gestão de ativos e eu vou pegar outro aquecedor banho-maria aqui, né? Aquecedor banho-maria. Deixa eu ver se eu tenho mais de um. Eu só tenho um. Mas eu vou colar essas informações da outra máquina mesmo, que é só um exercício aqui, né? Então, se eu vim aqui clicar nessa pastinha aqui, ó, eu tenho aqui a opção, algumas opções aqui de informação. Eu posso clonar apenas as informações delas, posso clonar apenas as peças, os anexos ou então tudo. Então, isso aqui não é a mesma máquina, então eu vou falar que
que ela usa as mesmas peças. Então, eu cliquei aqui. Então, agora, essa outra máquina, ela também passa a ter a mesma lista de ativos ali. Isso aqui ajuda principalmente para aquelas empresas que têm várias máquinas iguais. Tem um parque industrial que são várias máquinas repetidas, então ajuda bastante, né? Então é basicamente isso. Essa outra aqui, esse outro símbolozinho que a gente tem aqui, de e-mail, é para a gente cadastrar quem são as empresas que a gente quer que receba uma notificação para essa máquina em específico. Então a gente colocou aqui que são só esse terceiro. Então esse usuário terceiro, que pode até ser de uma empresa terceira mesmo, sempre que essa máquina der uma corretiva, ele vai receber um e-mail automático para ele. Depois só selecionar quem é e apertar em salvar ali. Então, em gestão de ativos é basicamente isso que a gente oferece aqui na ferramenta.